Oi, eu sou o Pedro Polastri, sou médico cirurgião de cabeça e pescoço do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, aqui de Ribeirão Preto, da USP, e hoje eu vou falar sobre a laringectomia total. O objetivo dessa aula é apresentar os aspectos clínicos, anatômicos e cirúrgicos sobre a laringectomia total, e a ideia aqui é dar uma visão do procedimento como um todo para qualquer profissional de saúde. Os tópicos abordados serão o conceito da cirurgia, as indicações, como é realizado o preparo do paciente, aspectos técnicos da cirurgia, como é feito o pós-operatório e como a gente faz o segmento oncológico desse paciente posteriormente. E, por fim, as considerações finais. A laringectomia total é uma cirurgia, então, que, por definição, vai remover toda a laringe de forma cirúrgica. Foi descrita pela primeira vez em 1873, em Viena, pelo Billroth, e se destina basicamente ao tratamento do câncer de laringe e hipofaringe. É importante lembrar que a laringe ela tem uma função importante para a fonação, para a respiração e para a deglutição, e que essa cirurgia aí vai estar associada a várias alterações anatomofisiológicas na vida do paciente. As indicações da cirurgia, então, a principal seria o câncer avançado da laringe ou da hipofaringe. Em alguns casos, no tratamento oncológico, para tratar a laringe não funcional, então, às vezes, o paciente ele foi submetido a alguma outra forma de tratamento, seja uma cirurgia para preservação de órgão, ou seja, para quimio-radioterapia, e após o tratamento o paciente ele não teve uma reabilitação satisfatória, o que poderia levar a aspiração crônica, impossibilidade bioral, pneumonia de repetição, e aí a gente poderia indicar a laringectomia total nesse sentido. A cirurgia ela ainda é realizada para falha de tratamento para quimio e radioterapia, ou seja, para resgate, um paciente que foi tratado com algum outro tipo de modalidade, mas ele ainda persistiu com doença ativa, e casos raros, mas são descritos, doenças não oncológicas, como queimaduras e trauma da laringe. Eu trouxe esse artigo aqui, é uma revisão de literatura que discute o papel da laringectomia total nos dias atuais. Essa discussão ela insiste, porque desde a década de 90 foram instituídos protocolos de preservação de órgão, em que eles viram que pacientes selecionados em tratamento com quimio e radioterapia poderiam ter a laringe, poderiam ter a laringe preservada com tratamento não cirúrgico. Isso foi uma coisa que cresceu muito na prática aí da oncologia de cabeça e pescoço. Mas, no entanto, a preservação de órgão ela não vai se aplicar a todos os pacientes com câncer avançado. A gente sabe que os pacientes com T1 e T2 de laringe podem ser tratados com modalidade única, seja radioterapia exclusiva, seja cirurgia endoscópica, seja cirurgia aberta, mas os tumores avançados, eles têm um tratamento mais complexo, justamente por maior avanço da doença e a necessidade de melhor controle. E a gente sabe que pacientes que são T4A, eles respondem mal à terapia de preservação de órgãos, então a modalidade de escolha para esses pacientes ainda é a laringectomia total. E pacientes T3, em que você tem já a laringe com comprometimento funcional importante, ou como que a gente pode exemplificar isso? O paciente que já está em uso de traqueostomia, o paciente que ele já tem uma disfagia importante, já está em uso de sonda nasointeral, paciente que já não tem uma fonação satisfatória, esses pacientes não teriam por que preservar o órgão se o órgão já está acometido pela própria doença. Então, a gente indicaria para esses pacientes a laringectomia total. E ainda pacientes com extensão grande para a porção subglótica, invasão da cartilagem cricoide, que contraindicaria aí cirurgias de preservação de órgão, como as laringectomias parciais, e contraindicação do tratamento não cirúrgico.
Então, se o paciente ele já fez radioterapia prévia, às vezes ele pode irradiar. Paciente com idade avançada ou mau estado geral pode não tolerar a toxicidade da quimio-radioterapia. Então, esses pacientes, a reabilitação e a tolerância ao tratamento vai ser melhor com a laringectomia total. E é o tratamento padrão para os casos de resgate, ou seja, mesmo que o paciente tenha sido submetido ao protocolo de preservação de órgão, ele não funcionou e o paciente ainda continua com doença. Como é realizado esse preparo do paciente antes da cirurgia? Importante a gente fazer um estadiamento adequado, então a gente checar o acometimento do tumor primário, se existem metástases linfonodais no pescoço, se existem metástases à distância, uma confirmação satisfatória da doença, então tem uma biópsia que confirma que é câncer e o subtipo de câncer, uma avaliação pré-anestésica para ver se o paciente tem condições clínicas para realizar esse tipo de cirurgia, preparo nutricional muito importante, o paciente frequentemente ele chega pela laringectomia total com perda de peso, pela própria função da laringe que está acometida, ocasionando disfagia. Então, a gente sabe que as alterações nutricionais implicam nas complicações pós-operatórias, então é importante a gente se atentar desde o diagnóstico a fazer o preparo nutricional adequado. Aqui eu coloquei o TSLE, o termo de consentimento livre esclarecido, mas vai num sentido muito mais amplo do que só ter o documento assinado. Eu deixei um pouco para depois explicar as alterações anatomofisiológicas da cirurgia, mas a gente sabe que tem uma repercussão muito grande na qualidade de vida do paciente. O paciente precisa ter um pleno entendimento de todas as implicações desse tipo de cirurgia, ele precisa estar concordante, de acordo e motivado, e que entra toda a equipe multiprofissional também para ajudar a fazer o preparo do paciente. Então, a equipe de fonoaudiologia, a equipe de psicologia, terapia ocupacional, para que o paciente ele esteja confortável nessa decisão dele em ser submetido ao tratamento. Uma coisa que é importante para qualquer paciente com câncer de cabeça e pescoço secundário ao tabagismo é cessar o hábito anteriormente ao procedimento. Aqui estão as alterações, então, um paciente não submetido à laringectomia total, a via respiratória superior dele, a passagem de ar vai chegar na via aérea inferior por meio da laringe, ainda a laringe vai ser importante para a produção de voz e importante para a proteção das vias aéreas durante a deglutição. Após a cirurgia, com a remoção total da laringe, a faringe ela é fechada, então o tubo digestivo ele já não tem mais comunicação com a via respiratória. Isso, por um lado, é bom, porque esses pacientes que às vezes estavam aspirando por conta da doença, ou por conta de alguma modalidade prévia de tratamento, a reabilitação dele para disfagia ele passa a ser melhor e mais fácil, né, porque a gente elimina esse risco de aspiração. Mas as custas de perda da voz de forma natural pelas pregas vocais do paciente e com uma estomia terminal, que aí seria talvez assim um fator que mais gera estigma ou que altera aí a qualidade de vida do paciente no pós-operatório, né? A traqueia ela é maturada na parede cervical anterior, formando uma estomia terminal. E aqui é a via respiratória do paciente. E aqui, por fim, né, como eu já tinha adiantado, o preparo do paciente é muito importante. Toda a equipe multiprofissional, multidisciplinar. Então, a gente tem enfermagem no cuidado do estômago, nutrição no preparo nutricional, fonoaudiologia, para as alterações aí, da deglutição do paciente e para reabilitação de voz, fisioterapia respiratória, oncologia clínica, oncogeriatria para os pacientes idosos, o serviço social. Muitos desses pacientes eram ativos profissionalmente e passam
a não poder trabalhar ou perdem sua fonte de renda no pós-operatório, então é importante ter esse segmento nesse sentido, a psicologia e a odontologia. Então, a gente precisa garantir para o paciente um apoio integral, um controle de sintomas, um acompanhamento individualizado, melhor adesão e tolerância ao tratamento e diminuição de sequelas. E isso vai ser garantido por meio de toda essa equipe. E assim a gente consegue melhor qualidade de vida e melhor sobrevida e resposta ao tratamento do paciente. Em relação aos passos ou aspectos técnicos da cirurgia de forma geral, é um procedimento que vai ser realizado por via cervical. A maioria dos pacientes precisam de esvaziamento cervical para tratar linfonodos cervicais também, que é realizado ao mesmo tempo cirúrgico, e a gente começa a cirurgia pelo próprio esvaziamento. Tendo tratado o pescoço, a gente passa então para a laringectomia propriamente, e a gente começa com a esqueletização da laringe, então a gente vai liberar toda a musculatura infrioideia, a musculatura superioideia do ióide, a gente vai soltar os músculos constritores da faringe, da laringe, a gente tem que fazer a liberação dos seios piriformes da cartilagem tireoide e deixar essa laringe toda individualizada para poder realizar a remoção cirúrgica. Nesse momento também a gente pode associar ou não a tireoidectomia, então se o paciente ele já tem um extravasamento extenso anterior do pescoço, pode ser necessária a remoção de toda a glândula. Pacientes que tenham uma extensão subglótica, ou extravasamento, ou traqueostomia prévia, a gente pode considerar, às vezes, a hemitiroidectomia, do lado que tem maior volume de doença, ou onde está a doença. E se for um caso, por exemplo, de resgate ou de laringite disfuncional e o paciente não tem acometimento aí cervical anterior, a gente poderia poupar a glândula. Após a esqueletização, então, a gente vai fazer a secção traqueal, né? Então, a gente vai delimitar ali a margem inferior da peça, já preparar e separar a traqueia que será utilizada para a confecção do traqueostoma. A gente vai realizar a faringotomia, então a gente vai acessar a hipofaringe, geralmente a superioideia, mas também pode ser realizado pelos seios piriformes, e aí de forma, uma visão direta da laringe e da lesão, a gente vai fazer a ressecção do tumor com as margens, removendo toda a laringe, garantindo o tratamento oncológico desse paciente, com margem macroscópica. Após a remoção da peça, a revisão das margens livres de forma adequada, se o paciente já não tiver em uso, a gente vai fazer a passagem de sonda nasointeral, sob visão direta também da faringe, vai prosseguir com o fechamento da faringe, então esse fechamento ele pode ser um fechamento primário, existem diferentes formas de fazer a sutura da faringe. Comumente a gente faz a sutura em T, que fica mais livre de tensão, mas ela também pode ser feita de forma vertical e horizontal. Os pacientes que têm lesão de hipofaringe ou extravasamento para hipofaringe e precisam também associar a faringectomia. Se o tecido que sobrou de mucosa da faringe for igual ou maior a 4 centímetros, a gente segue com fechamento primário. Mas se teve uma extensão maior para a faringe e o tecido remanescente ele é menor do que 4 centímetros, a gente vai precisar, a gente não consegue realizar esse fechamento primário, então a gente precisa usar retalhos para poder fechar a faringe, seja retalhos livres, microcirúrgicos, como por exemplo de antebraço, ou pediculados, como o músculo peitoral. E sempre que possível, a gente faz o segundo plano nessa sutura para diminuir o risco de fístula faringocutânea, uma complicação importante no pós-operatório, igual eu vou trazer um pouco mais à frente. A gente só deve ter atenção no não fechamento dos músculos constritores da faringe, ou se a gente usar esse tipo de musculatura no segundo plano, fazer a miotomia de forma adequada, porque isso aqui pode prejudicar tanto a deglutição no pós-operatório, fazer com que o paciente fique com estenose faríngea e afetar aí também a reabilitação para a comunicação. Após o fechamento da faringe, a gente vai fazer a maturação do traqueostoma na parede anterior do pescoço. É importante que a gente mantenha esse traqueostoma de tamanho adequado
não muito pequeno para o paciente poder respirar de forma adequada e fazer a higiene e todos os cuidados, por exemplo, se o paciente estiver usando prótese fonatória, mas a gente também não pode deixar esse tamanho do estômago muito grande, porque pode prejudicar a oclusão e a reabilitação desse paciente com a prótese fonatória também. Um outro aspecto técnico importante, desinserir a cabeça external do músculo externo cleidomastoide, na base do pescoço, e isso faz com que o estômago ele não fique aquele estômago muito fundo e facilita aí a adaptação aos filtros no pós-operatório e aos cuidados do próprio estômago. E, por fim, a gente deixa os drenos cervicais, é importante para evitar a formação de seromas e hematomas no pós-operatório, e ele tem uma função sentinela também. No caso de abertura da faringe com vazamento de saliva, a gente consegue ver com esses drenos, e caso houver a fístula, se ela estiver adequadamente drenada, não estiver acumulando o conteúdo salivar dentro do pescoço, a gente já vai estar tratando a fístula. Como a gente vai ver, a maioria dos casos podem ser conduzidas de forma conservadora, desde que esteja devidamente drenada. Então, aqui, só para ressaltar, deixei de vermelho alguns aspectos importantes da cirurgia que irão afetar o pós-operatório e a reabilitação, e que o cirurgião deve estar atento durante a cirurgia, né? Então, não fazer um fechamento dos músculos constritores da faringe, ou se fizer realizar a miotomia, deixar o estômago de tamanho adequado e tomar cuidado para o estômago não ficar muito fundo. Algumas fotos para a gente poder ilustrar isso tudo, que foi falado, então, aqui o planejamento da incisão cirúrgica, então, via cervicotomia. Hoje, já foi iniciada a cirurgia robótica da laringe, mas ela ainda é muito pouco difundida. Mas aqui a cirurgia nossa convencional, a gente pode programar de fazer o estômago já na própria incisão cirúrgica da confecção dos fleps para acesso, ou fazer de forma separada. Lembrar que quando a gente faz a individualização da laringe, então a gente tem que seccionar na base do pescoço a musculatura inferior-ideia, ela vai sair na peça, seccionar a musculatura superior-ideia do iode, que vai ser removida com a peça também, esqueletizar bem a cartilagem tireoide, então liberar aqui do lado da musculatura constritora, faríngea, e liberar também os recessos piriformes, e a gente pode associar uma tireoidectomia levando para a peça. Na maioria dos casos a gente faz hemitireoidectomia, mas nem sempre precisa ser feito de rotina, e em alguns casos precisa ser removida totalmente. Aqui um exemplo de peça da laringectomia total, e aqui uma imagem do defeito cirúrgico, então com a faringe aberta, aqui uma sonda nasointeral, que a gente vê a base do pescoço, aqui mucosa faríngea, mucosa faríngea, e aqui para baixo o esôfago. Eu não falei anteriormente também, mas é importante, nessa separação do esôfago da peça cirúrgica, a gente não fazer um descolamento amplo do órgão para a traqueia do traqueostoma, porque se a gente separa essas duas estruturas, a gente vai ter dificuldade para confeccionar fístula tráqueo-esofágica para colocação de prótese fonatória. Aqui, ressaltando a importância da gente medir a quantidade de faringe restante, de mucosa de faringe restante, em caso da ressecção estendida para faringectomia, para faringe, para a gente decidir para a gente poder decidir a realização de fechamento primário ou de algum uso de retalho. Aqui, exemplificando o uso do grampeador, então, em casos que a gente tem uma doença endolaríngea, que não extravasa o órgão, a gente pode, ao invés de fazer a faringotomia e a remoção com visão direta, a gente utilizar um grampeador já para realizar a ressecção da peça, e esse grampeador já deixa a faringe suturada, fechada. O grande benefício da gente usar esse tipo de instrumento, o grampeador cirúrgico, é o ganho no tempo cirúrgico, então a gente consegue acelerar algumas etapas e acaba realizando um procedimento mais rápido para o paciente, e pode ser realizada também. Aqui um outro exemplo do uso de grampeador. Aqui anteriormente vocês podem ver que o grampeador ele foi usado de forma horizontal,
E aqui de forma vertical vai depender muito aí da quantidade de faringe liberada do paciente, dos aspectos aí técnicos. E aqui, para poder exemplificar a utilização de retalhos, né? Aqui é o uso do músculo peitoral para realizar segundo plano da sutura faríngea, é uma coisa importante para os pacientes submetidos a resgate cirúrgico. A gente sabe que o paciente irradiado tem dificuldade de cicatrização, então a utilização desse segundo plano com o retalho pediculado do músculo peitoral, que foi uma área não irradiada, sobre a área de sutura da faringe, diminuiu riscos de fístulas. Então, é uma etapa cirúrgica importante nesses casos. E aqui um exemplo de retalho livre, retalho microcirúrgico para o fechamento da faringe. Vê que aqui ficou um defeito pequeno, é uma mucosa residual pequena, para fazer um fechamento adequado de forma primária, então a utilização do retalho para confeccionar uma neofaringe, aqui é a base da língua e aqui é a sonda nasointeral do paciente. Aqui outro exemplo de utilização de retalho, aqui no caso um retalho de músculo peitoral levado com uma ilha de pele. Essa ilha de pele vai ser utilizada para substituir a mucosa faríngea. Então, aqui a sonda nasointeral, a musculatura, a ilha de pele formando um tubo para confecção da neofaringe. E, por fim, o pós-operatório do paciente. A gente inicia a dieta enteral aí nas primeiras 24 horas. A gente tenta garantir um aporte adequado de calorias e proteínas para uma adequada cicatrização do paciente. A retirada de drenos, ela vai ser feita apenas após a melhora do débito do conteúdo. Então, a partir do momento em que o débito do dreno diminui em quantidade, geralmente a gente considera em nota de corte 30 ml em 24 horas. Se não tiver nenhum sinal de fístula, a gente pode remover os drenos. A nossa rotina é realizar um teste de azul, então a gente dá líquido corado de azul pela via oral do paciente. Se houver vazamento do dreno, isso sinaliza para a gente a presença de fístula. Se houver fístula, a gente precisa manter esse dreno para uma adequada drenagem do conteúdo salivar do paciente. A dieta via oral, a gente geralmente inicia entre 5 a 7 dias, desde que o paciente tenha sinais de boa cicatrização. Então, a gente tende a manter esses drenos até o quinto ou sétimo dia, a gente poder checar presença de fístula ou não. E lembrar que em pacientes irradiados é discutido e às vezes é apresentado na literatura iniciar a dieta via oral de forma mais tardia, mas não existe um período determinado e, obviamente, a liberação da dieta não vai ocasionar fístula no paciente, mas às vezes a gente é um pouco mais cuidadoso nesse pós-operatório. A gente faz a retirada dos pontos do traqueostoma, do pescoço, em torno de 15 dias após a cirurgia. Importante a gente checar o resultado anatopatológico. Avaliar a necessidade de realização de adjuvância, então o paciente ainda assim pode precisar de radioterapia pós-operatória ou quimio-radioterapia, então aí vai depender se as margens estão livres, se não existe extravasamento extranodal de linfonodos acometidos, e alguns outros critérios patológicos para risco de recidiva, como invasão perineural, invasão angiolinfática e múltiplos linfonodos acometidos no pescoço. E a gente encaminha esse paciente, então, para a reabilitação, idealmente já no primeiro pós-operatório, trabalhando com a equipe multidisciplinar e garantindo aí a qualidade de vida desse paciente na medida que ele cicatriza e se recupera da cirurgia. Sobre as complicações, a gente tem as complicações cirúrgicas gerais, que se aplicam a qualquer tipo de cirurgia. Então, infecção, decência, sangramento e pneumonia. As taxas de complicação vai depender da cirurgia de paciente não irradiado, de paciente irradiado previamente. Então, a cirurgia de resgate, ela está associada a maior taxa de complicação. De forma geral, de 60 a 70% dos pacientes
irradiados previamente apresentam complicações no pós-operatório, então é algo que associa morbidade para o procedimento. E a gente tem as complicações específicas, né? Talvez aí a mais importante no pós-operatório seria a fístula faringocutânea, podendo atingir até 14% dos pacientes, em que ocorre a abertura dessa sutura faríngea com vazamento de saliva. Geralmente o fechamento a gente consegue manejar de forma espontânea, conservadora, né? E o fechamento ocorre de forma espontânea. Em média ocorre em 25 dias, em aproximadamente 90% dos pacientes. Esse tratamento conservador, o que será? Manter a dieta via oral do paciente suspensa e manter o pescoço drenado e aguardar o fechamento. Em alguns casos em que o paciente tem uma fístula ampla, um débito grande de saliva e que não resolva com a conduta conservadora, às vezes é necessário rebordagem cirúrgica com compressão de retalhos. E aqui a gente, às vezes, associa medidas xerostômicas, mas lembrar que isso não altera o tempo de fístula, tá? E existe também outra complicação, talvez aí um pouco mais tardia, que é a estenose faríngea. Acontece em aproximadamente 15% dos pacientes. Vai acontecer sobretudo nos pacientes que precisaram de retalho ou enxerto para fechamento da faringe. São aqueles pacientes que ficaram com uma quantidade de mucosa residual pequena, e também aumentado nos pacientes que serão submetidos à radioterapia pós-operatória, né? Então, às vezes, o paciente ele vai ter dificuldade para se alimentar alimentos sólidos ou de consistência mais firme, e esse paciente ele pode ter aí dificuldades para fonação no pós-operatório com o uso da prótese fonatória ou voz esofágica. E, por fim, lembrar que também, assim, dentre nos aspectos pós-operatórios, lembrar de todas as consequências psicossociais da intervenção da laringectomia total na vida desse paciente. A gente sabe que o procedimento está associado à alteração de qualidade de vida, associado à restrição da vida social, alterações do olfato e do paladar da paciente, apresentação de voz estigmatizante aí, após a reabilitação, seja com laringe eletrônica, voz esofágica ou protofonatória, insegurança do comportamento, medo pelo futuro, medo da doença voltar. Então, isso tudo impacta de forma negativa no pós-operatório do paciente e acarreta a redução e essa redução da qualidade de vida vai acarretar aí danos funcionais e psicológicos. É importante a gente orientar todos os cuidados com o estômago do paciente. No pós-operatório, o paciente sai de sala cirúrgica com uma cânula plástica, já nas primeiras 24 horas. Se toda a ferida estiver seca, limpa, não secretiva, a gente já tira a cânula e deixa o paciente apenas com o estômago aberto. A gente pode perpetuar o uso da cânula em casos do paciente que apresenta estenose do traqueostoma, às vezes isso acontece principalmente pós-radioterapia, ou então quando o paciente tem fístula ou uma infecção ou deficiência importante de pele, em que a ferida fica secretiva ou precisa de amplos curativos. Devemos sempre orientar o paciente à proteção do estômago, e aqui a gente inclui os permutadores de calor e umidade, então o uso de adesivo e filtro, para melhorar e diminuir o risco de secreção e de poluentes. A gente sabe que na fisiologia do paciente não operado, na respiração, o ar ele é filtrado, umedecido e aquecido durante a respiração na passagem do nariz. O paciente ele perde isso com a laringectomia total, então é importante a utilização desses dispositivos e a orientação da higiene. O paciente ele não pode deixar cair água no estômago dele, então vai mudar aí toda a dinâmica de banho. Existem alguns tipos de protetores e a gente sempre orientar o paciente em relação à consciência de que a via respiratória dele não mais é pelo nariz, na face, mas ele passa a ser aqui pelo estômago, né? É muito comum a gente ver paciente no pós-operatório proteger a boca, o nariz, na hora de espirrar. Ele esquece que a secreção, às vezes,
vai sair pelo estômago, né? Então, a gente tem que trabalhar também essa questão dessa consciência. E, e atentar, assim, qualquer profissional de saúde que medidas de primeiros socorros, a via respiratória do paciente está aqui. Parece ser besteira para quem está assistindo a aula, mas assim, é comum, existe relato de paciente que vai fazer exame com cateter nasal, a oferta de oxigênio suplementar com máscara facial, paciente numa parada ou insuficiência respiratória, o paciente ele tentar ser entubado via laringoscopia, a gente sabe que isso não pode ser, não pode acontecer. A via respiratória do paciente ela deve ser alcançada pelo traqueostoma. E alguns pacientes, inclusive, andam com cartão de laringectomizado ou, ou correntes, né, justamente para poder avisar em situações de emergência. Aqui sobre a reabilitação, a equipe de fonoaudiologia vai se ater a discutir melhor o tema, mas em via geral aí as opções que a gente tem é a prótese fonatória, voz esofágica e laringe eletrônica, e aqui para a prótese fonatória seria aí o método com maior participação assim, do cirurgião no sentido de realizar a confecção da fístula, passar o dispositivo e promover todas as trocas e os cuidados aí periódicos do paciente em relação ao estômago e à prótese. O segmento vai seguir aí conforme as orientações e protocolos oncológicos, igual a qualquer outro paciente submetido à cirurgia de cabeça e pescoço por conta de câncer e SEC, então deve ser feito acompanhamento periódico no primeiro ano aí a cada 3 meses. A gente repete imagem tomográfica do paciente, com ressonância nos pacientes submetidos à adjuvância ou com qualquer suspeita de recidiva de doença, acompanhar o TSH do paciente que tem sido submetido à remoção da glândula parcial ou totalmente, ou paciente irradiado, manter o segmento aí com a equipe multi e ficar bem atento a qualquer sinal de recidiva da doença. E, por fim, a gente sabe que a laringectomia total é um procedimento importante para o tratamento do câncer de laringe e da hipofaringe, sobretudo o câncer em fase avançada. A gente precisa entender todas essas alterações anatomofisiológicas, o impacto de qualidade de vida do paciente para promover uma atenção à saúde adequada para o paciente. E lembrar que a cirurgia toda cirurgia em cabeça e pescoço, mas a laringectomia total especialmente necessita da equipe multidisciplinar para garantir a adaptação satisfatória e uma qualidade de vida satisfatória para o paciente no pós-operatório. Obrigado a todos. Espero que tenham aproveitado.